queridos irmãos. Como é bom poder estar aqui mais uma vez nesse sábado. Quero desejar a todos vocês que estão em casa um feliz sábado. Sejam bem-vindos a mais uma vez estar conosco na meditação da nossa escola sabatina, né? E mais uma vez eu reafirmo, você que está em casa, você é bem-vindo para estar na presença do Senhor juntamente conosco, né? Você que está em casa, os nossos irmãos, como disse aqui bem o nosso irmão Tony, estamos passando por um momento difícil, né? De restrição quase que máxima devido à pandemia. Muitos queridos estão impossibilitados de saírem de suas casas, né? Ontem mesmo estava em casa com a minha família, recebi ali notícias de pessoas queridas que partiram por causa dessa doença. Eu quero estender aqui a minha solidariedade aos familiares, aos amigos, né? E inclusive um amigo meu muito próximo, né? O meu mecânico, o Gil, da oficina Geomax, foi surpreendido ali com a notícia triste, né, do seu falecimento. E eu quero estender aqui minha solidariedade, meus pêsames aos familiares, né, tanto entes queridos, nosso pai, o pai da nossa irmã Marinete, que partiu também. A minha oração é que o Senhor conforte o coração de cada um de vocês, né? Temos a esperança que nos garante a palavra de Deus, que um dia nós iremos nos reencontrar na manhã da ressurreição, em que Cristo soará nos ouvidos de todos aqueles que dormem em paz na presença do Senhor. Queridos, antes de nós entrarmos na lição da Escola Sabatina, gostaria de convidar vocês a orarmos, buscarmos ao Senhor, pedir orientação, a iluminação do seu Espírito, para que nós possamos meditar em sua palavra e também orar pelas pessoas que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Amém? Convido você a orar, a fechar os seus olhos e a buscar o Senhor. Deus amado, Deus querido, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade rica de estar em sua presença. Pai amado, queremos pedir ao Senhor a sua misericórdia, Senhor meu Deus, sobre o teu povo, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que estão, meu Pai querido, oprimidos, Senhor Jesus, tristes, meu Pai, pela perca dos seus entes queridos, Senhor. Vai com o teu Espírito Santo consolar o coração de todos eles, Senhor, consolar o nosso coração, Jesus, que o Senhor possa, meu Pai amado, de fato, Senhor, trazer o bálsamo, Senhor, que as nossas almas precisam, Senhor, nesta manhã, Jesus. Que na lição de hoje, Senhor Jesus, o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, aos nossos irmãos que estão em casa, de todos aqueles, meu Pai querido, que comungam dessa mesma fé, Senhor Jesus. Então também os nossos amigos, Senhor Jesus, que estão nos acompanhando, Pai, abençoa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um deles. Assim nós te pedimos, meu Pai, o auxílio do teu Espírito, a iluminação, meu Pai, que precisamos para meditar em sua palavra. Tudo isso nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, já estamos entrando na parte final da lição de Isaías que estamos estudando, né? E vamos ver aqui os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão acompanhando a lição de Escola Sabatina, né? Olha aqui, ó, nosso irmão Jaime, nosso irmão querido Jaime, nossa irmã Graça. Os irmãos podem interagindo aqui conosco, né? Peço orações para a minha vizinha Ana Cleide, que está precisando de um milagre do sopro de vida, pois a mesma está com Covid. Irmã Luana, feliz sábado, irmã Luana, Deus abençoe. Irmã Adriana, feliz sábado a todos, amém. Irmã Graça, irmã Dair, minha esposa Elizabeth, está nos acompanhando. Irmã Nilzete, está assistindo conosco. Nosso irmão Cláudio, nosso irmão Aldo Freitas está acompanhando conosco, meu querido. Feliz sábado, que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida, a vida da sua família. Nossa irmã Esther está acompanhando, com todos os queridos amigos, está acompanhando juntamente conosco nesta manhã de sábado. Aquilo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas nesta manhã. Queridos, como eu disse, então, nós estamos estudando a lição
escola sabatina, o livro de Isaías, né? Já estamos na trajetória final, estamos aqui na lição de número 12, né? A penúltima lição desse trimestre, uma lição maravilhosa, e a lição que nós meditamos nesta semana, né, fala de um tema maravilhoso, o desejado de todas as nações. De fato, Cristo é o desejado de todas as nações. Cristo, esse é um tema de um dos livros da escritora norte-americana, Ellen Golden White, né, um dos livros mais vendidos do mundo. Você ainda que não teve a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo esse livro para que você possa estar conhecendo o conteúdo desse livro. Eu tenho certeza que você irá se surpreender, né, com os escritos dessa nossa querida irmã. Queridos, estamos entrando, como eu disse, aqui na fase final desse livro, né? E no esboço do livro de Isaías, como eu já trouxe para vocês aqui em outras lições, já estamos entrando ali nas partes finais, né? O livro de Isaías, tematicamente, ele é dividido em blocos, né? E o último tema aqui, em bloco que nós estamos estudando, né, que abrange do capítulo 57 ao 66, vem falando sobre o reino do Messias, né? E a lição dessa semana que nós estamos estudando traz um verso, né, o verso para memorizar, né, o verso de cabeceira aqui dessa lição. Encontra-se ali no livro de Isaías, no capítulo 60, no verso 3, que diz assim: as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Que verso maravilhoso, queridos. Esse verso nos mostra que Israel teve o privilégio de trazer ao mundo uma esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus. Israel recebeu a incumbência de trazer a oportunidade de todos aqueles que estavam em volta desta nação escolhida por Deus para apregoar o Evangelho. Esperança essa que todos nós necessitamos, né? Como o verso diz aqui, as nações se encaminham para a sua luz. Que luz é essa que Israel tem para passar a todos nós? Essa luz não é uma luz própria, essa luz é a luz de Deus, representada, como eu disse aqui, em Jesus. E aqui fala que os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Então todas as nações têm a oportunidade de se achegar a esse Cristo, de se achegar a essa esperança de vida que é estendida a todos nós. A você que está em casa, talvez você esteja, como eu já disse aqui, triste, com o coração quebrantado, talvez sem esperança, perdeu um ente querido, né, por causa dessa terrível doença. Eu quero dizer para você que há esperança para você. Eu quero dizer para você que há uma oportunidade de um dia você reencontrar esse ente querido que partiu, que está dormindo no pó da terra, né? E essa esperança, ela só pode vir de Jesus, só pode vir do Senhor Jesus. E para comprovar isso que eu estou falando, um textual da Bíblia, um texto conhecido da Bíblia, que encontra-se ali em João, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, um texto bem conhecido dos irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos, esta esperança, ela não é estendida apenas para algumas pessoas. Todos nós somos eleitos em Deus através do seu Filho Jesus. Todos nós somos eleitos em Cristo através do seu Filho. E você tem a oportunidade de se achegar a Cristo, você tem a oportunidade de desfrutar
de todas as benesses, de todas as bênçãos que Deus tem reservado para você. Você que está em casa, creia que há esperança, creia que há vida, creia que há abundância de vida para a sua vida. Né? A escritora norte-americana Ellen Golden White, ela traz aqui para a nossa reflexão, e é importante frisar, queridos, que essa lição que nós iremos estudar aqui, ela traz um assunto crucial e importante para nós que pretendemos seguir a Cristo. Né? Ela vai tratar sobre o tema da salvação, sobre o tema das obras, né? E ela traz aqui o ponto de equilíbrio, o pêndulo, né? Que faz a gente entender qual que é o processo de salvação, qual que é o processo que Deus traçou para a humanidade, né, de maneira equilibrada, de maneira que você possa entender aonde se encaixa a graça de Cristo, como que funciona o favor de Deus para a humanidade, como que funciona as obras nesse processo, né? E, antemão, esse texto que a escritora norte-americana Ellen Golden White traz para nós, nos faz pensar de imediato aonde se coloca essas questões. A questão da graça, a questão das obras, e é muito fácil de você entender. Acompanhe juntamente conosco para que você possa compreender melhor esse assunto. Né? Então, em um dos seus livros, Fé e Obras, na página 36, a irmã Ellen White, ela nos diz assim: não devemos pensar que nossa graça e méritos nos salvam. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Por meio do seu profeta, o Senhor prometeu que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Temos que crer na clara promessa e não aceitar os sentimentos em lugar de fé. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus, como Salvador que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Então aqui, queridos, nós vemos claramente que o favor de Deus, a graça de Deus, o favor benevolente de Deus para com a humanidade, não é mérito próprio nosso. Não é um mérito meu, não é algo que eu e você merecemos, né? Então nós enxergamos aqui a necessidade de nós entendermos isso para que nós possamos compreender qual que é o processo real da salvação. Mas o interessante é que o verso que a irmã Ellen White cita aqui, Isaías 55, verso 7, diz o seguinte: quando nós reconhecemos essa graça, quando nós reconhecemos esse favor, é necessário, como diz o verso aqui, que o ímpio abandone o seu mau caminho. Então, quando nós entendemos a graça, o favor de Deus para as nossas vidas, nós então passamos a compreender qual função agora nós passamos a exercer na nossa caminhada com Cristo. Né? E o primeiro passo para que nós possamos ingressar nessa caminhada é se arrepender e abandonar o nosso mau caminho, né? Os nossos maus pensamentos. E aqui ela fala aqui, converta-se ao Senhor. Ora, o que é uma conversão? Uma conversão é o sentido contrário da onde você está indo. Né? Você que é motorista, você que talvez dirige todos os dias a caminho do seu trabalho, você vê aquela placa de conversão, né? E você logo vai perceber que essa placa está te levando para um caminho oposto do qual você está seguindo. Então, na trajetória da sua vida, você segue uma trilha, um caminho de pecado, um caminho de desobediência, e quando você entra pelas portas da graça oferecida pelo Senhor Jesus, você então passa a ter uma nova vida, você se converte em um novo caminho para que a glória do Senhor possa resplandecer na sua vida. E o texto fala aqui, volta-se para o nosso Deus. Mais uma vez, volta-se, converta-se. Porque Ele é rico em perdoar. Sim, o Senhor ele é rico em perdoar. Não se sinta, talvez nessa manhã você
está triste por um pecado que você cometeu, você está cabisbaixo, sem esperança, saiba que o Senhor, Ele tem o prazer, Ele é rico em perdoar todos aqueles que de fato se arrependem. Ora, o arrependimento, ele provoca em nós tristeza, ele deve provocar em nós tristeza, não remorso, ele deve provocar em nós tristeza, e essa tristeza, como resultado, deve causar em nós o desejo de não cometer mais aquilo que nós estamos cometendo, aquilo que nós estamos fazendo de errado. E o Senhor Jesus tem o prazer de, nesta manhã, estender a sua mão a você. Estender a sua mão, Ele tem o prazer de ouvir a sua oração nesta manhã, para que você possa ter o privilégio de falar ao nosso Deus tudo aquilo que vai no seu coração, queridos. Então, é importante nós entendermos que a graça, o favor de Deus é para todos nós. Salvação é o tema universal das Escrituras. Todos os outros grandes temas são subdivisões ou explicações. O Deus da nossa salvação. Então, a mensagem desta lição, a mensagem bíblica, irmãos, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Todos os outros temas discutidos na Bíblia, ela parte desse tema, o Deus da nossa salvação. Né? Então, o Senhor, Ele salva-nos dos homens ímpios, né? Ele salva-nos das aflições e angústia, Ele salva-nos do pecado e suas consequências. Somente a justiça de Cristo nos dá o direito a cada bênção de sua graça. Então, como eu disse aqui, não são os nossos méritos, não são as nossas boas ações que nos faz merecer as bênçãos do Senhor. Tudo aquilo que nós recebemos é graça, é favor de Cristo. Né? É interessante que lá no livro de Isaías, no capítulo 58, né, no verso 4, né, nós vemos aqui um entendimento turvo do que é a graça de Deus. Né? E quando nós não entendemos isso, nós somos desviados a posturas que desagradam ao nosso Deus. Então aqui em Isaías, você pode acompanhar conosco aí em casa, no capítulo 58, no verso 4, diz assim, olha, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando, assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, o dia aceitável do Senhor? Então veja bem aqui, queridos, que nos tempos de Isaías, as pessoas, de maneira equivocada, ao jejuar, ao buscar a Deus, se sentiam melhores umas que as outras. Né? E esse é um extremo perigoso. Quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos jejuando, buscando estar mais próximo de Deus, não deve causar em nós um espírito altivo. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos aqui claramente um exemplo na Bíblia, né? Uma parábola que Jesus traz lá em Lucas capítulo 18, do verso 9 a 14, né? A história do fariseu e do publicano. Né? Enquanto o publicano orava, né, com a sua cabeça baixa, não se sentia digno de olhar para Deus, batia no peito e se intitulava pecador, não merecido do perdão e da misericórdia de Deus, ele clamava a misericórdia de Deus para a sua vida, reconhecendo o seu estado pecaminoso, reconhecendo a sua necessidade de Deus, né? Enquanto aquele que jejuava 2 vezes por semana, aquele que dava o dízimo, que orava 3 vezes ao dia, batia a mão no peito e se comparava a esse pecador, ao publicano. E dizia, Senhor, eu não sou como este publicano. O Senhor Jesus termina essa parábola dizendo, ora, qual desses saiu com a bênção do Senhor? Com certeza aquele que se humilhou, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então é importante nós entendermos isso. Em Isaías 58, o jejum que Deus escolheu, que Deus escolhe para mim e para você,
não se resulta no orgulho em que sentimos ao estar próximo de Deus. Mas olha aqui que ele fala, solte as ligaduras, no verso 6, ele fala assim, ó, solte as ligaduras da impiedade. Esse é o jejum que Deus quer. Deixe livre os oprimidos, repartas o pão com o faminto. Se vires o nu, o cubras, desfaça as ataduras da servidão, despadece todo jugo, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e não te escondas do teu semelhante. Somente a justiça de Cristo nos dá o direito a cada bênção de sua graça. Então, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, irmãos, ele exerce o fundamento da lei. O fundamento da lei é o amor. Paulo fala em Romanos que o cumprimento da lei é o amor. O amor para com o nosso próximo, para aqueles que estão à nossa volta, aos nossos familiares, né? O amor até aos nossos inimigos. Sim, esse é o amor de Deus. O amor de Deus que deve ser refletido em nossas vidas e nossas ações. O que Deus queria promover, queridos, com esse tipo de jejum ao povo de Israel? O que Deus queria promover? A justiça social. A justiça social é um aspecto importante da nação de Israel e também de nós hoje, que somos o Israel espiritual de Deus. Também é um mandamento exercido no estilo de vida cristão. Segundo Isaías 58, a justiça social traz muitas bênçãos, tais como: tua luz romperá como a alva, a tua cura brotará sem detência, sem que ninguém possa deter. A tua justiça irá adiante de ti, a glória do Senhor será sua retaguarda. Quando clamar, o Senhor te responderá, o Senhor te guiará continuamente. Então tudo isso, querido, são coisas que o Senhor quer para mim e para a sua vida. O Senhor quer que através das nossas vidas, as pessoas que nos cercam possam ser abençoadas. Por que, irmão Fábio? Porque essas pessoas, ao perceberem na sua vida um estilo de vida diferente do que o mundo propõe, um estilo de vida de piedade, de amor, de domínio próprio, de mansidão, as pessoas verão em você aquilo que elas não estão acostumadas a ver no seu dia a dia. E elas então entenderão a necessidade de ser igual a você. Né? Que você possa dizer como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Que bênção, queridos, se nós pudéssemos dizer isso todos os dias. Né? Que as pessoas possam nos imitar assim como nós imitamos a Cristo. Que nós possamos alcançar, né, esse nível de intimidade com o Senhor. Na parte de domingo, vem falando sobre os efeitos do pecado. Né? E aqui, como eu já li aqui no livro de Isaías, no capítulo 58, verso 3, aqui narra exatamente aquilo que o pecado causa em nós. Aqui, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? O povo orando e dizendo a Deus. Por que imploramos que a mão do Senhor nos salve, mas ela não o faz? Por que clamamos a Ele, mas Ele não ouve? Isaías 59, verso 1, tem a resposta para isso. Talvez você tenha orado tanto, você tenha buscado tanto ao Senhor, e você não tenha visto uma resposta do Senhor. Talvez essa resposta não tenha vindo justamente por causa disso aqui, querido. Isaías 59, verso 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Essa é a primeira resposta que tem para você. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa trazer a você aquilo que você precisa. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, queridos, o pecado destrói o nosso relacionamento com o Senhor. Portanto, leva a nossa eterna ruína. Não porque o pecado, isso é importante você entender, não porque o pecado afaste Deus de nós, mas porque Ele nos afasta do Senhor. Então, Deus, Ele não se afasta de você porque você é um pecador. Na verdade, o pecado, o estilo de vida que levamos longe do Senhor, não nos dá forças para buscá-lo.
Você já percebeu quando você peca, você não tem desejo mais de orar, você não tem desejo mais de buscar o Senhor? Você já percebeu que quando você não está fazendo a vontade de Deus, o desejo que dá em nós é de nos escondermos, nos trancarmos em um quarto escuro e ali ficarmos? Tudo isso, queridos, são consequências do pecado. Temos um exemplo claro na Bíblia. Nossos pais, Adão e Eva, né? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, olha o que diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, logo após eles terem pecados, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, para entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Veja que mesmo Adão e Eva pecando, Deus não deixou como costume, de todos os dias, pela viração dos dias ao pôr do sol, o Senhor Deus os visitava. E mesmo Deus sabendo o que eles haviam feito, Deus não deixou de visitá-los. Deus sempre está à procura do homem. Deus sempre está à procura da humanidade. Fato disso que você está aqui nos acompanhando nesta manhã. O Senhor te trouxe aqui não por acaso. O Senhor está à sua procura. Você é importante para Deus. Né? Então, a primeira postura que Adão e Eva tiveram ao pecar foi se esconder do Senhor. Foi estar longe do Senhor, porque o pecado nos afasta de Deus, como diz o texto bíblico. Embora Deus desejasse abençoar o seu povo, o pecado interrompia a relação entre eles. Algumas consequências disso são: o pecado torna o homem mau. Sim, o pecado torna o homem mau. Por natureza nós somos maus. As nossas ações sempre nos levam para... Os nossos pensamentos sempre nos levam às coisas ruins, aos pensamentos ruins, às atitudes ruins. O pecado também torna o homem injusto. Injusto com o seu próximo, injusto com o próprio Deus. O pecado torna o homem inconsequente. O pecado torna o homem rebelde. Né? Será que você está se identificando com as características, com as consequências que o pecado traz à nossa vida? Na parte de segunda-feira, o tema fala quem é perdoado. Né? E, na verdade, eu acredito que a melhor pergunta não seria quem é perdoado, mas quantos precisa de perdão. O livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 10, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. No verso 23, esse capítulo fala assim, olha, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há um justo sequer. Quantos precisam ser perdoados? Né? Quantos precisam do perdão de Deus? Todos nós precisamos do perdão de Deus, queridos. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. O texto é bem claro e diz que não há um justo sequer. Ah, irmão Fábio, mas aqueles heróis da fé, Moisés, Abel, Abraão, Isaías, né? Eles eram homens diferenciados, queridos, todos eles eram pecadores. Todos eles pecaram e transgrediram a lei do Senhor. No livro de João, 1 João, capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos transgredindo o mandamento do Senhor. Mas, felizmente, queridos, a Bíblia também apresenta a esperança da nossa redenção. Portanto, a redenção não pode ser fundamentada na falta de pecado, mas no perdão. Então, a redenção que Cristo traz para nós, ela não é dada àquele que não tem pecado. Pelo contrário, ela é dada àquele que tem pecado, mas principalmente àquele que recebe o perdão de Deus. A redenção ela só pode ser complementada em nossa vida quando nós buscamos no Senhor o perdão. Os que são justificados podem ser considerados justos apenas porque recebem, pela fé, o dom da justiça de Deus mediante ao sacrifício de Cristo. Então aqui nós entendemos claramente, né,
qual é a função da graça de Deus? A função da graça de Deus é trazer a você a oportunidade de salvação, mediante a fé, através do sacrifício de Cristo. Né? Mas, irmão Fábio, como nós somos salvos? Né? Qual é essa esperança? Né? O apóstolo Paulo, no capítulo 3 ainda, no verso 20 até o verso 24, ele nos traz como que funciona esse processo de salvação. Ele diz aqui, no verso 20, o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, queridos, está bem claro. Não são as nossas boas obras que irá nos justificar. Porque a lei de Deus, ela não exerce essa função de nos salvar. O apóstolo Paulo aqui deixa bem claro, a lei de Deus traz para nós o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus, ela funciona como um espelho. Quando você olha para o espelho, que é a lei de Deus, ele revela em nós as nossas deficiências. Por exemplo, quando você lê lá no 5º mandamento da lei de Deus, honra o teu pai e a tua mãe, você olha para dentro de si e faz uma reavaliação da sua vida, do seu relacionamento com os seus pais. Você tem percebido que você não tem honrado, você não tem respeitado os seus pais. A lei de Deus está mostrando que você precisa corrigir isso. A lei de Deus está mostrando que você precisa corrigir isso através do sacrifício de Cristo, através do arrependimento, através de uma busca sincera do Senhor. E ele continua dizendo assim: mas agora sem lei. Como assim sem lei? Ora, já que a lei não exerce a função de salvar, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então a lei também exerce a função de trazer o testemunho, a esperança pela qual nós seremos salvos. Os profetas nos trazem essa esperança, né? Trazendo para nós a ideia de que um dia viria um Salvador, o Cristo. Né? E esse Cristo já veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, e através dele nós temos essa oportunidade. Ainda ele diz aqui no verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, queridos, a salvação é para todos. Mas ora, Jesus veio e morreu por nós, então significa que todos nós estamos salvos? É evidente que não, queridos. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados para dar a oportunidade para aqueles que creem no seu sacrifício, para aqueles que acreditam no seu sacrifício, que aqueles que acreditam que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam de Cristo como seu único e suficiente Salvador. E somente desta maneira nós podemos alcançar a salvação. Não há distinção. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa a sua etnia, não importa onde você nasceu, não importa a cor da sua pele. A salvação é para todos e todos nós carecemos do perdão de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como diz aqui, nós já lemos no verso 23, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que gratuitamente? Porque nós não fizemos nada para merecê-la. Né? Isso não nos deve trazer a ideia de que a graça de Deus é barata. De que, ora, se Cristo morreu por nós, então, uma vez salvo, salvo para sempre. Existe uma doutrina no mundo cristão que ensina isso. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Com certeza, queridos, esse é um pensamento equivocado. Né? As obras não nos salvam, mas ela reflete em nós aquilo que somos. Né? E nós temos exemplo claro de que as obras não nos salvam. Né? Lá, quando Jesus está na cruz, pendurado, no seu lado direito e no seu lado esquerdo estão 2 ladrões que mereciam de fato estar ali. Né? Jesus morreu por todos, querido. E ele oferece a sua graça a todos. Mas ele irá verificar, após oferecer a graça, quem realmente vai fazer uso da graça e permitir que a sua consciência seja regenerada, para que ele volte ao estado original do Éden. Sim, o plano de Deus para nós é que nós voltemos ao plano original do Éden.
né, a um estilo de vida santo, separado do mundo. Né? E para que maior exemplo de que as obras não nos salvam? Um desses homens que estava ao lado de Jesus começa a insultá-lo e dizer: você não é o Filho de Deus, desça da cruz e salva a nós mesmos, salva a ti e a nós. Né? Ele não reconhece o merecimento de estar ali. Ele apenas vê o seu bem-estar de poder sair dali e continuar a sua vida pregressa. Mas o outro diz assim: olha, homem, cala-te, você não teme a Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Né? Mas este homem nada fez. E ele olha para Jesus com um olhar de arrependimento e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. O Senhor disse para ele: na verdade, eu te digo hoje, nesse dia eu te digo, estarás comigo no paraíso. Né? Assim que Jesus voltar, na manhã da ressurreição, esse homem que dorme no Senhor, não está no céu, está dormindo no Senhor. Ele irá ouvir a voz do arcanjo, irá ressuscitar com um novo corpo. E a promessa que Cristo fez a ele ali na cruz irá se cumprir. Qual é o papel, então, irmão Fábio, das obras no processo da salvação? E João 14,15 nos diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, claramente, nós vemos aqui que a obediência aos mandamentos é o resultado do amor que você tem por Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. As coisas, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Em Romanos 2,13 diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, queridos, vejam bem aqui que os simples ouvidores da lei, aqueles que vêm para a igreja, que talvez tenham assistido os cultos da internet e ouvem ali nos sermões a necessidade de se obedecer à lei, mas simplesmente ele ouve, ele é um espectador, ele vem para a igreja, senta ali, escuta o sermão e a sua vida não muda quando ele sai da porta da igreja para fora. Sua vida não muda porque ele não, como diz aqui o texto, ele não de fato ama a Cristo. Porque a consequência de um amor sincero é a obediência. A obediência, ela não entra no processo da salvação, ela já está no processo da salvação até antes do pecado. Então Adão e Eva foram criados para obedecer a Deus, mas com seu livre-arbítrio. Eles decidiram não obedecer, assim também como você pode escolher não obedecer a Deus. Porque o caráter de Deus, que é amor, não emprega a nós a obrigação de amá-lo. Então, você é quem escolhe isso. Né? O apóstolo Paulo diz aqui de maneira clara, no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 9 ao 10, diz assim: porque se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós vemos aqui os dois pontos de maneira equilibrada no processo da salvação. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então muitas pessoas aceitam Cristo como Salvador, mas não aceitam Cristo como Senhor das suas vidas. Porque quando nós aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas, nós também aceitamos aquilo que Ele nos ordena a fazer, que é obedecer os seus mandamentos. Então aqui nós vemos aqui de maneira clara, pois é com o coração que se crê para a justiça. Ou seja, mediante a fé que nós cremos que nós seremos salvos. Né? Mas com a boca se faz confissão para a salvação, as obras, as consequências desse amor que nós dizemos ter por Cristo. As obras são uma expressão exterior, uma manifestação humana de uma fé salvífica. Portanto, na verdadeira experiência cristã, a fé
é expressa em um compromisso com o Senhor, revelado pela obediência à lei. No juízo, Deus usará as obras como evidência para as suas criaturas. Sim, que não podem ler pensamentos de fé como ele pode. Ou seja, os anjos, queridos, eles não podem identificar em você uma sinceridade ao dizer que você ama a Deus. Então, como eles podem verificar isso? Através das suas obras. As suas obras é o resultado deste amor que você expressa ter e que somente Deus conhece de fato. Só Ele tem esse poder, o poder da onisciência, de saber aquilo que realmente vai no seu coração. Contudo, para a pessoa convertida, somente as obras após a conversão, em que a vida é capacitada por Cristo e pelo Espírito Santo, são relevantes no juízo. Então, Cristo nos dá a capacidade de obedecer a sua lei. O Espírito Santo nos auxilia na obediência à lei de Deus. Então, essa história de que, ora, a lei não pode ser cumprida. Queridos, se a lei não pode ser cumprida, então Cristo, ele veio perder tempo aqui? Quando Cristo disse aqui, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos, o Espírito Santo lhe dará forças para você obedecer à lei de Deus. Só que, irmão Fábio, e se eu pecar? E se eu transgredir? Então eu não estou conseguindo guardar a lei. Cristo exerce hoje em seu ministério lá no céu, nesse exato momento, né, lá no santuário, Cristo exerce a função de advogado. Além de exercer a função também de juiz. Né? Na epístola de 1 João, na epístola de 1 João, no capítulo 2, no verso 1, lá fala que, filhinhos, não pecais. Mas se vocês pecar, há um advogado que intercede por vós, Jesus Cristo, o justo. Então, se você pecar, querido, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor, e busque em Deus não praticar mais, né, aquilo que não agrada ao Senhor. Fato disso é que em Tiago capítulo 2, verso 12, diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então no céu há um código penal. Né? E Tiago diz que esse código penal que irá servir como parâmetro do nosso julgamento é a lei de Deus. Você pode acompanhar na sua casa, lá em Tiago, no capítulo 2, do verso 10 ao 12, você vai entender melhor isso. Você vai entender que a lei de Deus é o respaldo que Deus irá usar no julgamento de cada um de nós. Não é eu que está dizendo. Mas é importante, queridos, você entender que no processo da salvação ela opera em 3 tempos. No passado, né, a justificação. Né, Deus nos livra da condenação do pecado. E no presente, a santificação. Deus nos livra do pecado. Nós ingressamos num caminho de santificação, ou seja, de separação de uma vida mundana, de uma vida pregressa. Deus nos livra do pecado. Né? E no futuro, a salvação de Deus, ela opera na glorificação, né? Aonde nós iremos ser livres da presença do pecado. A natureza pecaminosa que há em nós será extirpada, como diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 51 ao 54, em que o nosso corpo será transformado num novo corpo. Né? A nossa mente não terá mais a tendência para o pecado. Na parte ainda de terça-feira, vem falando sobre o apelo universal. Que apelo universal que é esse? Lá em Isaías 60, no verso 1, verso 2, diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, queridos, o povo de Deus, o povo de Israel, né, traria para toda a humanidade um apelo universal. E que apelo é esse? A luz do Senhor, a glória do Senhor, né, vinda através do Messias. Então, Isaías 60, no verso 1, verso 2, queridos, apresenta uma descrição de Deus libertando o seu povo após o exílio.
num contexto. Essa descrição é expressa com a imagem de Deus criando luz das trevas, indicando um cumprimento supremo na salvação por meio de Cristo. Então, quando Deus tira o seu povo ali do exílio babilônico e traz ao seu povo uma nova esperança de ser uma nação, de ter a liberdade religiosa, de poder exercer a sua fé de maneira livre, né? Isso reflete o mesmo papel que Cristo traria a nós quando ele nasceria, quando ele nascesse, né? Cristo traria a nós a libertação da escravidão do pecado. Em Isaías 60, verso 3, nos diz qual luz que as nações e os reis se encaminhariam, né? Todos nós encaminhariam. Lá em Isaías 60, verso 3, diz assim: as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Né? Então, o povo de Israel, queridos, eles viviam em trevas, eles viviam escravizados, tudo consequência das más escolhas que eles fizeram. Em Isaías 58, verso 8, nos diz isso de maneira clara. Diz assim, ó: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Então, tudo aquilo que de negativo o pecado trouxe ao povo de Israel, seria convertido em bênçãos, e essas bênçãos trariam bênçãos também aos povos que iriam ter o privilégio ali de escutar da nação de Israel, né, a esperança, a luz que iria resplandecer através desse povo. Né? Como essa profecia se compara à promessa da aliança de Deus com Abraão? Deus tinha um propósito universal quando escolheu Abraão, queridos, e seus descendentes. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? Como representantes de Deus, eles eram responsáveis por si mesmos e pelo mundo. Então, através de Abraão, né, nasceu ali a nação de Israel, que tinha a responsabilidade de levar o evangelho, de trazer o evangelho para si, ter uma vida exemplar em relação às outras nações e levar essa esperança às outras nações. Né? Então, como representantes de Deus, eles eram responsáveis por si mesmos e pelo mundo. Deveriam receber bem os estrangeiros que buscavam a Deus, pois seu templo seria chamado casa de oração para todos os povos. Então, queridos, hoje nós temos essa função também, de trazer às nações, aos povos, a esperança que há em Cristo Jesus. De trazer às nações a casa de oração, né, que é a igreja que você frequenta. De trazer às nações o conhecimento da graça e do favor de Deus. Como os mordomos de Deus, o que estiveram exilados e agora haviam regressado para Jerusalém, tinham como missão receber a luz da glória do Senhor, viver a luz da glória do Senhor, principalmente compartilhar a luz da glória do Senhor. Os propósitos de Deus, desde o chamado de Abraão, passando pelos judeus no pós-exílios até hoje, permanece sendo que aqueles que o conhecem compartilhem essa luz. Então veja a responsabilidade que eu e você temos para com o Senhor. Devemos compartilhar a luz que recebemos de Deus. Compartilhar de graça aquilo que recebemos de graça. Na parte de quarta-feira, vem falando sobre o ano aceitável do Senhor. Lá em Isaías 61, verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Interessante que se você for lá para o livro de Lucas, no capítulo 4, né, o nosso Senhor Jesus,
ele cita esse texto. Vamos acompanhar, você que está em casa, pode nos acompanhar. No livro do Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume. Ele levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, o livro que nós estamos estudando hoje. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus e diz-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, queridos, Jesus se levanta na sinagoga e tem o privilégio de ler o livro do profeta Isaías. Ele escolhe o livro do profeta Isaías e ele lê exatamente aquilo que nós acabamos de ler aqui em Isaías 61, verso 1. Uma curiosidade, nos tempos de Jesus, a Bíblia não era dividida em capítulos e em versículos, né? A Bíblia só passou a ser dividida em capítulos e em versículos, né? Ali por volta do século 13, no século 13, né? Foi dividido em capítulos e no século 15 foram inseridos os versículos no cânon sagrado, né? Para facilitar, para ficar mais didático, para você achar, né? O texto bíblico. Mas Jesus ali lê sobre o livro de Isaías, que nós acabamos de ler. Mas interessante, queridos, que o Senhor Jesus, ele lê esse texto e ele para exatamente nesse trecho aqui, ó, no verso 12, aí, no verso 2 da sua Bíblia. E apregoar o ano aceitável do Senhor, ele para aqui. Só que o texto ele continua dizendo o seguinte: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías 61, verso 2 fala sobre o ano aceitável do Senhor. O Messias ungido como libertador, o rei da descendência de Davi, apregoaria um ano especial do favor divino, quando apregoasse a liberdade, né? Então, se nós lermos ali em Levítico capítulo 25, verso 10, em que Deus ordenou que os israelitas proclamassem liberdade no santo 50º ano, lá diz assim, ó: esse será um ano de jubileu para vocês, a cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. Então aqui, queridos, isso significava que as pessoas que haviam sido forçadas a vender as terras de seus ancestrais, né, ou a se tornar escravas para sobreviver em tempos difíceis, ou seja, as pessoas ali tinham dívidas e elas eram obrigadas a vender as suas propriedades, né, e quando o dinheiro não era suficiente, elas se tornavam escravas, né, ali das pessoas a qual elas deviam, né, e no livro de Levítico existia uma lei, né, e essa lei era conhecida como um ano jubileu, né? Após 50 anos, essa dívida que o povo teria, dívida que os prendia a uma servidão, seriam perdoadas, né? Então, o ano aceitável do Senhor traz o mesmo sentido para nós. Quando o Senhor vem e traz para nós a esperança da salvação, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da obrigação de viver sobre uma vida pregressa, né, que o pecado traz a nós, né, de maneira natural, porque infelizmente a nossa natureza ela é pecaminosa, mas Cristo, quando apresenta a nós, né, apresenta a oportunidade de salvação, nos é também oferecida a liberdade que somente há em Cristo, né? O Evangelho diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que cremos, então, que o ungido de Isaías 61, verso 1, era o próprio Jesus, era o próprio Messias? Porque esse ungido traria juízo. Esse ano aceitável era mais
que o ano jubileu? Era uma libertação dos pecados que aprisionava o povo e a todos nós. Esse ungido era o libertador. Ele anunciaria o dia da salvação. Pregar que é chegada a hora do juízo. Aceitar Cristo como libertador. Né? Então, Cristo traz para nós a evidência de que de fato ele é o Messias, ele é enviado de Deus, através daquilo que ele tem a oferecer para nós. Salvação, libertação, liberdade de poder viver uma vida santa, separada do pecado, uma vida de amor ao próximo, da abnegação, e tudo isso o Senhor oferece a mim e a você. Mas interessante, queridos, que Cristo, ele lê o texto, como eu disse aqui, no Isaías 61, verso 2, quando ele vai ler o texto ali na sinagoga, ele lê somente até aqui, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E na parte de quinta-feira, vem falando sobre o dia da vingança do nosso Deus. Né? O dia da vingança do nosso Deus. E por que esse tema? Porque na continuação do texto a qual Cristo estava lendo, quando ele diz assim, olha, ele estava lá lendo, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele lê somente até aqui, só que o texto continua dizendo o seguinte, é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Embora o seu ministério de boas novas, libertação e consolação estivesse começando a libertar cativos da tirania de Satanás, o dia da vingança ainda não havia chegado. Então, quando Cristo veio a esse mundo, queridos, ele não veio cumprir o dia da vingança do Senhor. Ele veio trazer o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer a esperança à humanidade de salvação. Então, embora Jesus nos tenha mandado oferecer a outra face, em outra parte das Escrituras, ele deixou claro que a justiça e o castigo serão aplicados lá em Mateus capítulo 8, verso 12. Embora Paulo tenha nos ordenado a não retribuir o mal por mal, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, ele também disse que quando o Senhor se manifestar no céu, né, agora no seu retorno, Jesus veio, e agora no seu retorno, quando ele irá se manifestar no céu, em chama de fogo, ele tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, queridos, aqueles que infelizmente não querem aceitar o sacrifício de Cristo, irão receber a punição do pecado. A punição que está descrito ali em Romanos capítulo 6, verso 23, que diz que o salário do pecado é a morte. A morte eterna. Né? Então, irmão Fábio, todos nós somos pecadores, você acabou de ler aí em Romanos capítulo 3. Sim, todos nós somos pecadores, queridos. Porém, aqueles que estarão no céu, aqueles que o Senhor irá buscar no seu retorno, a diferença desses e daqueles que não aceitaram o Evangelho, o sacrifício de Cristo, é exatamente o aceitar. Todos nós somos pecadores. A diferença daqueles que estarão no céu é que eles aceitaram o sacrifício de Cristo. Eles eram pecadores. No livro de Apocalipse, o apóstolo João ele tem uma visão de um povo entrando com vestes brancas e ele diz para o anjo, olha, quem são esses que estão entrando aí? O anjo responde para ele e diz assim, olha, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o Senhor Jesus quer, nesta manhã, te convidar a lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele quer te convidar a aceitar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, meus irmãos, é hoje, não é para amanhã. Muitas pessoas dizem assim, quando eu senti no coração, isso é um pensamento diabólico. Você não deve
agir a sua fé pela emoção, pelo sentir. Quando eu sentir. Não, queridos. O Senhor Jesus está lhe convidando todo o tempo seja oportuno, como diz o apóstolo Paulo. A oportunidade para a salvação é hoje. Né? Se ouvires em teu coração a voz do Espírito, não rejeite, não despreze. O Senhor Jesus está lhe chamando. Então, quando o Senhor retornar a esse mundo, o Senhor então irá exercer o dia da vingança do Senhor. Então, Isaías 61, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor, a ser cumprido no regresso de Cristo à terra, quando os salvos já julgados receberão o seu galardão. O juízo não ocorreria durante o ministério de Cristo. Cristo, com seus 30 anos, ele inicia o seu ministério e a sua jornada de pregação das boas novas. E a sua jornada se iniciaria ali com seus 30 anos, e seu ministério durou 3 anos e meio, né? Com seus 33 anos e meio ali ele é pendurado na cruz e morto por causa dos nossos pecados. O juízo ocorreria a partir de 1844. Né? É uma profecia que existe ali em Daniel, no capítulo 8, verso 14. O juízo no céu começaria em 1844. Você pode estar nos procurando para você entender melhor esse assunto. Né? Você pode estar aqui compartilhando conosco, aqui interagindo conosco na internet. Iremos poder explicar isso para você melhor, dando um estudo para você. O juízo recompensaria os santos. O juízo seria pregado após 1798. Como diz ali em Daniel capítulo 7, 25 a 27. O juízo começaria pela casa de Deus, como diz em 1 Pedro capítulo 4, verso 7. O juízo daria fim ao pecado. Então, queridos, queremos concluir essa lição de hoje, né, com um livro da escritora norte-americana Ellen Golden White. E esse relato está exatamente no livro que traz o tema da lição de hoje, o Desejado de Todas as Nações. Ali na página 237 diz assim: Jesus estava diante do povo como vivo expositor das profecias sobre si mesmo. Explicando as palavras que tinha lido, falou sobre o Messias como libertador dos oprimidos e dos cativos, médico dos aflitos, restaurador de vista aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sua impressionante postura e o maravilhoso significado de suas palavras emocionaram os ouvintes com um poder nunca antes experimentado por eles. A influência divina derrubou todas as barreiras. Como Moisés, viram o invisível. Sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondiam com fervorosos améns e louvores ao Senhor. Então, o desejo do coração de Deus é que nesta manhã você possa dizer um amém. Amém? Que você possa dizer um amém aí na sua casa. Que você possa dizer amém para essa salvação. Amém significa assim seja. Que assim seja, Senhor. Que as suas promessas se concretizem em minha vida, que as suas promessas sejam realidade na minha vida, que a sua salvação possa fazer parte não somente da minha vida, mas da vida dos meus familiares, dos meus amigos, que eu possa conhecer esse evangelho, que eu possa levar aos meus amigos, aos meus familiares. O Senhor quer que você faça parte desta luz que um dia entrou nesse mundo. O Senhor quer que você faça parte dessa vida maravilhosa com Deus, ao lado de Deus. Assim como no Éden, Deus foi ali atrás de Adão e Eva, e Deus perguntou: aonde estás? Deus sabia onde eles estavam, mas essa pergunta de Deus ela é retórica. Aonde estás? Essa pergunta tem um sentido. O que você fez? O que você está fazendo? Deus está falando com você nesta manhã. O que você está fazendo da sua vida? Com quem você está andando, as coisas, o que você está vendo na internet, o que você está fazendo com o seu tempo. É a pergunta de Deus para você, aonde você está. Deus tem um anseio, queridos, de assim como proveu roupas de pele para Adão e Eva, roupas essas que eles ainda não estavam vestidos. Eles se viram ali nus e vestidos de folhas, né? E as folhas, uma hora elas iriam estragar. E isso simboliza que
a nossa justiça ela não é suficiente para nós. As nossas obras não é suficiente para nós, para nos salvar. Somente a roupa que Deus proveu para Adão e Eva, que era ali de pele de animais, significava então ali que ali um animalzinho havia morrido. E esse animalzinho representava o Cristo que viria e morreria por eles e por mim e por você. Então Cristo te faz o convite a vestir essa roupa de justiça hoje. Essas vestes brancas, alvas como a neve. Através do sangue de Cristo, a sua vida de pecado pode ser perdoada. As roupas sujas, as roupas espirituais que você veste hoje, podem ser limpas com o sangue do Cordeiro. Então, queridos, o desejo do coração do Senhor é que você faça parte dessa família. Que você entre em contato conosco, nós estaremos disponíveis aqui para dar estudos bíblicos para você buscar juntamente conosco o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que temos nesta manhã de estudar a sua palavra. Pai querido, Deus eterno, estamos aqui, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a sua palavra, Senhor. Que essa palavra venha alcançar, meu Pai, o coração do mais aflito, do mais desesperado homem, do mais desesperado mulher, Senhor, que está aí do outro lado, talvez sem esperança, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa trazer conforto, meu Pai, alívio, Senhor. O bálsamo, meu Pai, para as nossas almas, Senhor. Que nós possamos entender, meu Pai, o processo da salvação e podemos ingressar, meu Pai, nessa carreira maravilhosa, Senhor. Que é te servir, que é buscar, meu Pai querido, a obediência, Senhor Jesus, resultado do amor que temos por Ti. Abençoa poderosamente, meu Pai, continue conosco, hoje e sempre, tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Informativo Mundial das Missões. O aluno desordeiro. A professora Ludmila não sabia o que fazer com Matvei, um aluno seu na escola adventista em Bucha, Ucrânia. O garoto não era comportado. Quando tinha uma dúvida, por exemplo, ele levantava e gritava para a professora. Ludmila explicou para Matvei sobre levantar a mão para falar e não gritar, mas nada adiantava. Matvei também tinha problemas para fazer amigos. Ele vivia brigando e acabou sendo excluído pelos outros alunos. Era o primeiro emprego de Ludmila como professora e ela queria ajudar o garoto a ser comportado e fazer amigos. Certo dia, enquanto voltava da escola, Ludmila orou. Senhor, me dê sabedoria para educar essa criança. Na manhã seguinte, ela orou novamente para Matvei ser uma pessoa melhor e fez isso por 6 semanas. Então, a professora notou uma grande mudança em sala de aula. Matvei parou de gritar e se levantar. Ele também parou de bater nos outros colegas. Ao contrário, passou a ser prestativo e gentil. Certo dia, por exemplo, um garoto perdeu o lápis e Matvei disse: "Pegue aqui o meu." Ludmila ficou maravilhada. E quando um outro aluno viu que Matvei precisava de um lápis, emprestou dele. Matvei começou a fazer novos amigos. Essa foi uma grande experiência para Ludmila. Ela ressalta que Deus é paciente com todos nós, assim como foi com Matvei. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a escola onde Ludmila trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, a escola usa salas emprestadas do Centro Adventista de Educação Superior da Ucrânia, em Bucha. Sejamos liberais.